Olá pessoal, professor Ismar Tavares, professor de História do Brasil, do Equação Certa. Questão 51 do nosso simulado, questão cultural, questão de gênero, falando da mulher, da sua condição no período colonial brasileiro. Vejamos o texto. As preocupações eclesiásticas, ou seja, as preocupações religiosas com o estupro, traduziam as realidades das mães solteiras. A prole irregular, ou seja, elas tinham filhos e não sabiam sequer quem eram os pais, provavelmente, a ausência de um companheiro, as adversidades da sobrevivência material, como é que essa mulher vai se sustentar. A igreja, então, protegia a mulher, incitando-a a redimir-se pelo exercício do papel de mãe em torno do filho ilegítimo. A igreja dizia o seguinte: não, assuma o seu filho, mesmo ele tendo sido resultado de um estupro, etc e tal, mesmo a senhora tendo sido abandonada, assuma o seu filho, exerça o seu papel de mãe, que a igreja vai lhe ajudar. O destino das mães solteiras era marcado, aos olhos da igreja, com o estigma da transgressão de regras permitidas apenas no interior do casamento, ajudando-as, por assim dizer, tais mulheres. A igreja possivelmente as controlava melhor. A igreja se aproxima dessas mulheres, né, que têm filhos fora do casamento, etc., e quer que elas exerçam seu papel de mãe. A pergunta é: a condição da mulher apresentada no texto diz respeito ao quê? Pessoal, a alternativa A fala em devoção religiosa. Não necessariamente, a tônica do texto não é uma devoção religiosa, não é uma mulher que resolveu se devotar à igreja, à religião, não. Ela vai estar lá na igreja por uma necessidade para ter que educar seu filho, cuidar do seu filho, a igreja vai dar um amparo, não que ela tenha uma devoção religiosa. A alternativa B fala liberdade de ação. Que liberdade de ação é essa? Que a mulher tem que estar sujeita ao que a igreja está dizendo, como ela deve se comportar. C, subordinação patriarcal. Isso é uma característica da sociedade colonial brasileira, a subordinação patriarcal. Mas não é o que o texto está abordando. O texto está abordando que essa mulher sofreu uma violência física, ela foi estuprada, e ela agora sofre uma violência psicológica, porque ela tem que estar sujeita ao que a igreja está determinando. Isso não é mentalidade progressista, como diz a letra D de dado, portanto, a nossa questão 51, alternativa é.